Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 2 a 8 de setembro, primeiríssima semana desse mês, muito importante no calendário astrológico, só para variar um pouco. Se você já viu o vídeo do setembro astrológico, você sabe do que eu estou falando. Se não viu ainda, está em tempo, já foi liberado neste domingo, dia 1º de setembro. Bom, recados básicos que você já conhece. Obrigada a você que me segue por aqui, que já se inscreveu nesse canal. Muito obrigada pela graça da sua escuta, por me fazer companhia por aqui. Deixa a sua curtida nesse vídeo. Também espalha o link para que chame mais gente para vir aqui, entender como é que está o céu dessa semana e a repercussão disso na nossa vida pessoal. Você que está vindo a primeira vez, espero que você goste do que vai ver por aqui. Se gostar, se inscreva e ative as notificações. E você que quer entender melhor como tudo isso repercute na tua vida individualmente, me manda uma mensagem, me manda um e-mail e agenda uma consulta para a gente olhar tudo isso na sua vida. Bom, o que que a gente tem acontecendo nessa semana? É mais uma semana de muita movimentação no céu, é claro. A gente começa no dia 2 de setembro, já com Urano retrógrado, com Plutão de volta a Capricórnio, onde faz o seu último passeio por 2 meses e meio. E nós também temos a semana inaugurando em grande estilo com a Lua Nova de Virgem, a 11 do signo de Virgem. Além disso, olha outros acontecimentos também impactantes da semana. Nós temos Marte em quadratura com Netuno, um dos aspectos mais difíceis para Marte, complicadíssimo mesmo. Também temos esse Marte já no fim de Gêmeos em desavença com Plutão, duplamente, porque além de fazer quincôncio com Plutão, ele também está em contraparalelo com esse Plutão. No mesmo dia, Marte entra no signo de Câncer, o signo da sua queda, onde ele também vai ficar fora dos limites da eclíptica por algumas semanas e onde ele já está desacelerando para ficar retrógrado lá no mês de dezembro. É muita coisa se antecipando, né, gente? Bom, o que mais a gente tem? A gente tem a terceira e última quadratura de Mercúrio a Urano, ficando exata no céu. Terceira e última, porque, como a gente sabe, Mercúrio ficou retrógrado, então esse aspecto se repete 3 vezes. Essa é a última vez, quer dizer, a resolução é o fechamento dos significados dessa quadratura. E a gente tem ainda, como um dos pontos altos, a oposição que o Sol faz a Saturno no eixo de Virgem e de Peixes, que também é culminação do ciclo Sol-Saturno. Vamos olhar tudo isso mais de perto? Vamos olhar, eu vou compartilhar minha tela para você acompanhar comigo do que é que eu estou falando. E aqui estamos nós, no dia 2 de setembro, segunda-feira, início desta semana, início deste mês, mais uma vez super movimentado. Vou mostrar para você também aqui a Lua Nova de Virgem, que inaugura o mês, inaugura essa semana também. Já falei dessa lua nova, acabei de liberar também um vídeo com a análise dessa lua nova acontecendo no signo de Virgem, mas é claro, vou dar uma passada bem rápida aqui. Então, a gente começa a semana e o mês com a lua se renovando no dia 2 de setembro, às 22h55, no horário de Brasília, 2h55 do dia 3 de setembro para Portugal. Lua faz conjunção ao Sol a 11h04 de Virgem, tecnicamente grau 12 desse signo. Como principais aspectos, tem a oposição a Saturno, de menos de 5 graus, uma oposição potente, inclusive porque está se aproximando, é aplicativa. E do outro lado, quadratura com Júpiter, uma lunação que destaca bastante a quadratura Júpiter-Saturno, que fica formada no céu entre
agosto de 2024 e junho de 2025. Julho, na verdade, né? Porque fica exata em junho, mas ela ainda se estende por algum tempo. Uma lua nova bastante ruidosa, porque a gente tem como dominantes Mercúrio, que além de ser o regente de Virgem e governante de Lua e Sol, está como governante desse mapa por estar aqui como o mais angular dos planetas, no fundo do céu do mapa de Brasília, em quadratura com Urano. Então, é um ciclo de muitas surpresas, de revelações chocantes, de muitas reviravoltas na opinião pública, nos conceitos e nas questões ligadas à comunicação de um modo geral. Não é à toa que a gente teve um fim de semana muito cheio com notícias relacionadas ao bloqueio do Twitter no Brasil, esse embate feroz que já vem de algum tempo entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Mas a gente também tem outras notícias chocantes pelo mundo, de outros eventos e acontecimentos terríveis, ligados às guerras, obviamente. Então, as guerras continuam muito sangrentas, tanto de Israel com Hamas, que, obviamente, é o povo palestino que sofre, quanto muitas notícias também horrorosas sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, que não tem vislumbre também de ser resolvido, de acabar. E, além disso, uma outra guerra que não se dá tanta atenção, por motivos muito óbvios, é a guerra civil que acontece no Sudão. E desde abril de 2023, o Sudão, que viveu um golpe lá em 2021, entrou em guerra civil recentemente, e é uma guerra que não se dá atenção. Primeiro, porque acontece na África, né? Quem vai ligar para a África nesse mundo eurocêntrico, onde só o que importa é o que acontece na Europa ou nos Estados Unidos, as grandes potências? Então, o que é a África, né? Imagina que esses grandes poderes vão olhar para a África. Mas, acima de tudo, é um conflito que não se dá atenção, porque, obviamente, ele mobiliza, movimenta muito, fomenta muito a indústria armamentícia. Então, tem um monte de gente envolvida lá, investindo nesse conflito, inclusive, porque vende muita arma. E tem duas facções opostas que os seus motivos são até bastante confusos. Quem sofre? Obviamente, o povo, que já tem um número absurdo de mortos, um número muito maior, muito mais elevado do que os mortos da guerra Rússia-Ucrânia. Ninguém está competindo por desgraça aqui, mas é só para se ter noção de como isso é importante e não recebe o devido destaque na mídia internacional. E, além disso, obviamente, isso também provoca movimentos migratórios, provoca muitos deslocamentos desses povos dessa região, que, obviamente, vão buscar lugares mais seguros e vão ser rejeitados em muitos lugares que chegarem. Então, é um conflito sangrento, horroroso, terrível, que não recebe atenção, porque interessa para esses grandes poderes que estão investindo, na verdade, na continuação desse conflito, infelizmente. Então, Mercúrio, Urano não tem diretamente a ver com questões agressivas, mas tem a ver com essas notícias terríveis, com essas notícias chocantes. Marte, como a gente sabe, está se aproximando da quadratura a Netuno, que inclusive fica exata no dia seguinte a essa lua nova. Então, é uma lua nova que inaugura um ciclo, o ciclo virginiano. No genérico, o ciclo de Virgem convida a gente a reorganizar a nossa vida cotidiana, olhar para os nossos rituais, reordenar os nossos processos diários, as nossas metodologias de trabalho, encontrar o nosso senso de ordem interna. No sentido mais específico, a Lua em oposição a Saturno sinaliza um ciclo de muitas cobranças, de muitas exigências, de ajustes, de auditorias, seja no plano individual, seja no plano mais geral. Então, essa é a tônica geral dessa lua nova
acontecendo em Virgem no dia 2 e que colore como vai ser o desdobrar dessas próximas 4 semanas, até o dia 2 de outubro, quando teremos a próxima lua nova, que vai ser um eclipse total do Sol acontecendo a 10 de Libra. Mas a gente olha para isso mais para frente também, porque já temos o suficiente com que lidar nesse dia de hoje. Então, na segunda-feira, o acontecimento mais importante é essa lua nova, acontecendo no signo de Virgem, inaugurando esse novo ciclo lunar. Na terça-feira, dia 3 de setembro, a Lua, ainda na fase nova, segue pelo signo de Virgem, mas nesse dia o que nós temos de significativo é a quadratura de Marte a 28, 29 de Gêmeos, com Netuno a 28 de Peixes. É um dos aspectos mais difíceis para Marte lidar com Netuno, eu falo isso sempre, porque Marte é um planeta egóico da vontade individual, da realização pessoal. Netuno é um planeta de diluição, de depressão, de uma dissolução da vontade, da energia realizadora. Então, é um dos aspectos mais desconfortáveis para Marte. Em termos práticos, isso sinaliza dias em que a gente pode estar se sentindo realmente mais debilitados na nossa energia física, mais confusos na maneira de ir atrás dos nossos objetivos, da realização dessa vontade egóica individual, dos propósitos solares, afinal, Marte está em função do Sol, como todos os outros planetas. E é também importante nós estarmos atentos com a maneira como executamos essa nossa vontade, porque ela pode estar mais confusa, ela pode estar mais dispersa, a gente pode se perder em muita coisa que a gente está fazendo, a gente pode duvidar das nossas capacidades e a gente pode também estar num momento de mais preguiça, de mais desmotivação, e a gente pode botar muita coisa interessante a perder se a gente não tomar cuidado. Então, não desista do que você está fazendo. Se tiver muita dúvida, para, recua, analisa, espera um pouco, não tome decisões nesse momento, porque elas podem ser equivocadas, você pode se arrepender lá na frente. Sabe aquela frase que ficou até famosa? Se você se cansar, não desista. Para, descansa, depois você retoma. Não é hora de desistir, é hora de descansar. E é uma das coisas que Marte precisa lembrar de dosar a energia que coloca nas coisas, porque nesse momento talvez a energia esteja diminuída e a gente também precisa respeitar um pouco esse nosso ritmo. Marte faz essa quadratura com Netuno no dia 3, que é quando o aspecto fica exato. Porém, a gente já começa a sentir isso muitos dias antes, essa dúvida, essa preguiça, essa desmotivação, essa falta de energia. Então, vigia, fica atento ou fica atenta e não tome decisões precipitadas baseado nesse momento, nesse recorte do momento atual em que você pode estar se sentindo mais desmotivado. Isso é mais impactante para quem tem planetas no fim dos signos mutáveis, que são Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, porque esses planetas estão recebendo um trânsito de Netuno, que é um trânsito bem dificilzinho de a gente gerenciar. Quando chega no dia 4, que é quarta-feira, esse mesmo Marte, ainda no fim de Gêmeos, se dispõe também com Plutão. Ele está em oposição, em quincôncio com Plutão, que é um ângulo de 150 graus, também desconfortável. Marte e Plutão, eles têm muitas similaridades, ambos têm a ver com esse impulso agressivo de a gente transformar alguma coisa no mundo. O Marte no sentido muito de uma ação pessoal, de se afirmar no mundo, o Plutão no sentido da transformação de fato. E os dois têm muito a ver com instintos agressivos de sobrevivência, de defesa. Aqui eles estão brigando
Então, também são dias mais agressivos, mais intensos, que a gente tem que estar atentos com movimentos capciosos que não são exatamente diretos. E isso também se torna mais agudo, por quê? Porque quando a gente olha nas declinações, quando a gente olha nas declinações, Marte está em contraparalelo com esse Plutão, um aspecto que é semelhante a uma oposição, ou seja, aquele quincúncio ele se torna reforçado. Então, realmente são dias para a gente ter um pouco de cuidado com a nossa movimentação no mundo. Há uma propensão maior à desatenção, a acidentes, a gente se expor a riscos de uma forma desmedida, a gente querer medir forças num horário, num momento ou numa situação que não é muito seguro, então é preciso ter muito cuidado, ter realmente um senso de responsabilidade com a maneira como a gente age no mundo, aquilo que a gente se propõe a enfrentar, porque a gente pode é, medir erradamente, julgar equivocadamente a capacidade do nosso esforço, da nossa resposta, o nosso poder de fogo, inclusive porque o Marte está quadrando o Netuno, então a gente pode não ter a capacidade de acessar adequadamente o tamanho da nossa força e a gente pode tomar decisões muito equivocadas, se expondo a perigos realmente grandes que a gente não tinha considerado antes. Então, esse início de semana requer muito cuidado, muita atenção na nossa ação individual pelo mundo, aquilo que a gente resolve enfrentar, aquilo que a gente resolve confrontar, seja internamente, seja externamente, porque o clima está carregado, tá? As tensões estão realmente bem agudas e é bom a gente se resguardar um pouco, é bom a gente medir o tamanho do inimigo antes de se meter a confrontá-lo, porque a gente pode descobrir tarde demais que a gente não dá conta e você já viu qual vai ser o possível resultado, né? Então, se resguarda aí, não vai metendo a cabeça logo em tudo que você vê achando que está no papo, porque pode ser uma armadilha. Na quarta-feira ainda, depois desse confronto com Plutão, Marte entra no signo de Câncer, onde ele não está muito confortável, porque Marte é um planeta quente e seco, de fogo, de ação direta. E em Câncer, ele está num ambiente que é frio e úmido, é água, um elemento completamente alienígena para sua natureza. De modo que ele funciona de um jeito diferente, ele não é tão direto. Eu gosto de lembrar desse exemplo. Você já tentou mover uma faca na água? É complicado. Pois é o jeito que Marte opera no signo de Câncer. Não é uma ação direta, não é uma ação tão focada. Demanda entrar em contato com os sentimentos, com a sensibilidade, para que a gente consiga se motivar a agir. Esse Marte vai ficar em Câncer de 4 de setembro até 4 de novembro. Um trânsito bem longo para um signo, quando Marte fica normalmente entre 40 a 45 dias, quando ele está na sua velocidade máxima. Agora, Marte já está desacelerando, vai ficar retrógrado lá no dia 12 de dezembro. Ele vai ficar retrógrado de 12 de dezembro até praticamente o fim de fevereiro, então é uma retrogradação das mais longas também para Marte, e é um período que vai ser bastante crítico para os assuntos desse planeta. Agora, ele entra em Câncer, ele vai retrogradar já em Leão, mas ele ainda retorna a Câncer, mas isso já no ano que vem. Voltando para esse momento atual, ele entra em Câncer no dia 4 até 4 de novembro. E ele também vai ficar fora dos limites da eclíptica por algumas semanas, do dia 6 de setembro até o dia 18. Então, ele vai ficar aí 2 semanas, quase 3 semanas, fora dos limites da eclíptica, fora dos limites do Sol, o que também adiciona a ele uma qualidade radical, extremista, uma qualidade imprevisível para esta ação marcial.
e demanda ainda mais atenção na maneira como a gente age no mundo. O Marte, fora de limites, ele tem um funcionamento, uma operação que é muito diferente e que requer mais autoobservação do nosso instinto agressivo, da nossa ação, em qualquer que seja a esfera da nossa vida. O Marte, como eu disse, fica fora de limites do dia 6 ao dia 18 de setembro, e lá no dia do eclipse, 17 de setembro, ele ainda está fora dos limites também. Vamos prestar atenção nisso também. Bom, isso é o 4 de setembro, quarta-feira, é o Marte, que é a vedete, que é a estrela desses dias. De novo, esses primeiros dias da semana demanda muita cautela, muita atenção em qualquer ação que a gente for empreender no mundo, porque a coisa está bastante arriscada. Chegamos na quinta-feira, a lua nova já vai estar em Libra, passa boa parte do dia conjunta a Vênus, a regente de Libra. Pode dar uma apaziguada em algumas questões, né? A gente pode estar num clima um pouco mais conciliatório, quem sabe isso nos ajuda. Porém, o Mercúrio bonitão já está muito próximo daquela quadratura com Urano, então aí já tem um clima de confronto, já tem um clima de embate de ideias também. E esse aspecto entre Mercúrio e Urano fica exato entre sexta, dia 6 de setembro, e sábado, dia 7 de setembro, dia da independência. O aspecto fica exato na virada de 6 para 7. Já falei bastante desse aspecto ao longo das últimas semanas. Mercúrio em Leão, ele está pensando muito de uma maneira muito individual, nas próprias ideias. Ele confronta o Urano, que vai dizer você tem que olhar para o que o coletivo também está pensando. Então, aqui tem um embate de poderes muito forte. Essa quadratura ocorre em signos fixos, fala de um confronto de ideologias, um confronto de opiniões que podem ser muito rígidas, muito fixas. A gente fica tentando dobrar o outro para pensar como a gente, o outro tentando dobrar a gente. Então, é um embate bem ferrenho de ideias, um estranhamento, e a gente pode, inclusive, se deparar com ideias que são muito excêntricas, muito diferentes, e a gente julga essas ideias do outro muito esquisitas. Então, é muito difícil haver um diálogo, porque cada parte vai querer defender o seu próprio ponto de vista, vai ficar muito rígido aqui na sua posição, na sua opinião, na sua convicção, e é muito difícil chegar numa conciliação. No sentido amplo, coletivo, Mercúrio em quadratura com Urano sinaliza um tempo de notícias chocantes, de revelações bombásticas, de situações no coletivo, na opinião pública, que também muda drasticamente. Meios de comunicação podem mudar de opinião ou podem levar as massas a pensar de um jeito contraditório. Então, é isso: surpresas, choques, revelações, situações que podem nos pegar assim completamente desprevenidos. No sentido prático concreto, quando Mercúrio também está em aspecto tenso com Urano, especialmente considerando que também temos um Marte em contraparalelo com Plutão e quadrando Netuno, requer um cuidado muito grande na nossa movimentação pelo mundo. Aqui eu estou falando literalmente de trânsito nas ruas, de tráfego, estou falando muito de nossa movimentação física ao caminhar pelos espaços públicos, porque há uma tendência maior a incidentes e acidentes, inclusive graves. Você tem acompanhado que nas últimas semanas a gente está tendo um número muito alto de incidentes envolvendo a aviação civil, a aviação comercial, tanto com acidentes graves, como aquele que aconteceu em Vinhedo, como outros acidentes menores, com quedas de aviões menores, mas incidentes também
envolvendo voos diversos. Isso tem muito a ver com o ciclo de Júpiter, que é um planeta associado com viagens, mas também tem muito a ver com essa retrogradação de Mercúrio por Virgem nessa quadratura com Urano, além de outros fatores que também estão envolvidos aí. Então, essa semana é outra semana que é possível que a gente ainda escute, infelizmente, algumas notícias envolvendo aviação que espero que sejam apenas sustos menores, sejam apenas incidentes menores, sem maiores complicações. Assim esperamos. Então, a quadratura Mercúrio-Urano, a última de uma série de três, fica exata entre sexta-feira, dia 6, e sábado, dia 7. Chegamos ao dia 7, feriado no Brasil, feriado da Independência. O que nós temos neste dia 7? Além da quadratura de Mercúrio com Urano, que ainda está exata no sábado, a Lua, já na fase crescente, está em Escorpião, passa o dia bem harmonizada com Marte, o seu regente tradicional, mas a Lua também quadrou o Plutão na virada de Libra para Escorpião, então é um daqueles dias também bastante quentes. E, claro, é feriado da independência, é aniversário do Brasil, que está recebendo a oposição de Saturno ao Sol do mapa da independência. Essa oposição fica exata no domingo. Então, é um período bastante crítico para o Brasil, num sentido geral, e especialmente para o governo. E aí, a gente chega, de fato, no domingo, dia 8 de setembro, que é o dia em que o Sol se opõe a Saturno. E aí a gente sempre precisa lembrar que esse não é um aspecto aleatório, é a culminação de um ciclo anual de Sol-Saturno. Esse ciclo começou lá no dia 29 de fevereiro, quando o Sol fez conjunção a Saturno, lá no signo de Peixes. Esse ciclo ele se desdobra em vários aspectos, em várias fases, e parte desse desdobramento é exatamente a retrogradação de Saturno. Saturno ficou retrógrado no dia 29 de junho a 19 de Peixes. E essa retrogradação vai até o dia 15 de novembro, quando o Saturno finalmente volta ao movimento direto a 12 de Peixes. Agora, a oposição de Sol a Saturno é a culminação, é o ponto alto desse ciclo de retrogradação. Lá no dia 29 de fevereiro, na conjunção de Sol-Saturno, a gente teve o início de um ciclo, o plantar de uma semente. De quê? Sol-Saturno fala do quê? Do amadurecimento dos nossos propósitos, o amadurecimento dessa nossa busca de autoridade, representada pelo Sol e também por Saturno, o amadurecimento da nossa estruturação nesse mundo concreto, físico, real. Ali a gente se compromete com muitas coisas que nós queremos realizar, concretizar neste ciclo de um ano. Quando chega na quadratura, quando o Sol estava passando por Gêmeos, lá no mês de junho, a gente começa a ter um desgaste, a gente percebe que algumas coisas não estão andando bem, a gente precisa lidar com isso, fazer os ajustes necessários. No fim de junho, Saturno entrou em retrogradação, opa, tempo de revisão. Será que a gente realmente conseguiu ou está conseguindo concretizar esses objetivos? Será que a gente está se responsabilizando por esses projetos? É o momento de olhar para isso. E agora, então, com o Sol em oposição a Saturno, a gente chega no momento do confronto, esse momento de acerto em que ficamos na berlinda. Os nossos projetos passam por uma auditoria, por uma devassa para ver, a gente está fazendo o que a gente se propôs?
Estamos realizando? Estamos empenhados? Qual é o tamanho do nosso esforço? Estamos realmente comprometidos ou está tudo muito capenga? Então, a gente pode ter muitos problemas nessa esfera. A oposição de Sol-Saturno, no sentido amplo coletivo, indica um período em que o governo fica na berlinda, há é, esse confronto, esse ajuste de contas, essa necessidade de prestar contas, seja ao povo em diversas esferas. É um momento de fragilidade, é um momento de holofote em que as questões negativas ficam muito acentuadas. Do ponto de vista mais individual, mais pessoal, isso é mais forte para quem tem planetas ou pontos sensíveis. Aí, entre os graus 12 e 19 de Peixes ou de Virgem, que é onde essa oposição acontece, o que significa que você também está recebendo um trânsito de Saturno, ou seja, é uma auditoria pessoal na sua vida. Aqui é um período em que a gente se sente mais insegura, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades ficam mais expostas, a gente tem medo do criticismo, do julgamento, a gente se sente cobrada, às vezes injustamente, a gente se sente muito exigida. É um período realmente de muita luta, é um período, às vezes, de insegurança, de dúvida sobre será se o que a gente está fazendo é válido realmente? Será que isso vai realmente nos levar para onde a gente quer? Então, a gente está num período de vitalidade muito baixa, de muita dúvida, de muito questionamento, e é para isso mesmo que a oposição serve. Deixa eu reavaliar. Será que isso aqui está valendo a pena? Então, é um momento de auditoria, como a gente já disse, de avaliar se a gente realmente está colocando o esforço devido, se a gente precisa colocar mais esforço, ou às vezes está excessivo até. Talvez é o caso de maneirar. Então, no geral, Sol Saturno indica alguns dias de vitalidade baixa, de muitas inseguranças, de possíveis confrontos com figuras de autoridade significativas na nossa vida. Que tipo de figuras? Seu chefe, sua chefe, papai e mamãe, quando a gente ainda depende deles. Mesmo que a gente não dependa, pode haver alguma dificuldade nesse período e confrontos de poder em diversas instâncias, porque aqui Saturno representa as hierarquias que estão acima de nós. O Sol também é uma autoridade, mas é uma autoridade que precisa negociar com essas hierarquias, com essas instâncias superiores. Então, é um período de lidar com a hierarquia, de lidar com as cobranças, de reavaliar, de fazer as auditorias necessárias e, a partir daí, também se comprometer com novas ações e com os ajustes. Então, oposição Sol-Saturno no domingo torna o fim de semana bem pesadão, né? A gente vai ter Mercúrio quadrando Urano no sábado, a gente vai ter Sol se opondo a Saturno no domingo. É um fim de semana carregado, é um fim de semana mais pesado, que vai exigir da gente muita sensibilidade, muito cuidado com a gente mesmo. Saturno volta ao movimento direto no dia 15 de novembro, como já disse. E um detalhe astronômico super importante: Saturno é o último planeta visível a olho nu. E agora, neste período, é quando ele está mais visível para nós aqui na Terra. Por quê? Exatamente a oposição do Sol significa que ele passa a noite toda no alto do céu, possibilitando que a gente o aviste mais nitidamente. Ele também está mais perto da Terra. Saturno aparece como uma estrela de cor amarelada alaranjada. E uma das maneiras de a gente identificar é porque planeta é uma estrela que não pisca, tem um brilho constante. Então, não deixe de olhar para o céu, não deixe de prestar atenção, de procurar Saturno passando aí sobre o céu dessas noites até o mês de novembro. Então, minha gente, essa é a semana que nós temos pela frente. O que que vocês acharam?
Não é uma semana muito fácil, é uma semana bem carregada, mas a gente pode aproveitar esses movimentos todos para olhar com muito escrutínio a nossa vida, o que está funcionando, o que não está, tomar as providências, fazer as mudanças necessárias, porque é isso também que o céu nos sinaliza: oportunidade de mudar o que não está funcionando e também a oportunidade de continuar com aquilo que tá indo bem, ok? Então, onde você estiver, desejo que você tenha uma excelente semana, que ela seja produtiva, que ela traga muitos ganhos, muitos benefícios e que a gente olhe com coragem para tudo que a gente precisa fazer também, ok? Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Deixa a sua curtida, manda o link desse vídeo para quem gosta de astrologia e a gente se vê por aí ao longo da semana. Até a próxima!